Primeira e segunda carta aos Tessalonicenses. Olha, Rogério, eu acho o seguinte, eu acho que há uma má compreensão muito comum do sermão escatológico de Jesus. Esse é o documento histórico mais antigo que existe sobre Jesus. Ou talvez não. A Bíblia é a regra se ela determina como se interpreta. Leram no livro, na lei de Deus. Ela fala de tornar distinto, de distinguir, de esclarecer. Então vem a conclusão, de maneira que se entendesse o que se lia. Primeira e segunda carta aos Tessalonicenses é um livro que você provavelmente já leu, mas eu tenho certeza que você nunca entendeu tudo que estava por trás daquelas linhas. Entender aquilo como deve ser. Olha, a melhor maneira não só de ler a Bíblia, mas de ler qualquer texto, Vilela, é você sendo leal ao texto. Os textos pedem para ser lidos de uma determinada maneira. E o motivo disso é que você não sabe quem era o imperador romano da época dessa carta e como ele se comportava em relação aos cristãos. Então Jesus lhe perguntou, o que está escrito na lei? Como interpretas? Duas perguntas, o que está escrito e como você interpreta. Ou seja, obviamente se requer uma interpretação correta das escrituras. Você não sabe quem eram as pessoas de Tessalônica. Diz que ele, assentado no carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então no verso 30 nós lemos, correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou, compreendes o que vens lendo? Você ainda não sabe qual o motivo de Paulo e Silas terem sido expulsos de forma tão avassaladora dessa cidade, e não é só por causa do evangelho. E melhor, você ainda não sabe a data e local em que Paulo conseguiu sentar para escrever essas cartas, e, além disso, o motivo mais profundo e secreto que fez Paulo se preocupar em escrever essas cartas. Eu não posso entrar nesse lugar de entendimento sem a ajuda de alguém que interprete, que me oriente, que explique. Você vai descobrir tudo isso hoje, além de descobrir que o documento mais importante para responder isso tudo é, na verdade, o livro de Atos e a história e a geografia romana daquela época. Hoje você ficará pronto para uma leitura absurdamente aprofundada dessa carta tão importante na nossa Bíblia. Então, esse é um princípio básico de leitura, é a fidelidade ou a honestidade com o texto. O texto para ser lido como? A primeira carta foi escrita apenas 20 anos após o ministério, morte e ressurreição de Jesus. Ou seja, por volta ali do ano 50, 51 depois de Cristo. Cara, para um documento histórico, isso é uma proximidade absurda. Você não vai encontrar nada disso na história do mundo antigo. Não vai encontrar um documento escrito tão próximo do evento de ocorrência. E o motivo de sabermos dessa data vem do fato de que Galho foi nomeado procônsul da província de Acaia em 50 e 51 depois de Cristo, e esse fato nós obtemos de documentos históricos seculares, ou seja, nada que esteja dentro da Bíblia, ainda que as cartas e livros presentes na Bíblia sejam sim documentos históricos. Paulo escreve a primeira carta aos Tessalonicenses durante sua segunda viagem missionária, quando ele está lá em Corinto, após Timóteo retornar de sua viagem à própria igreja de Tessalônica, como a gente tem ali relatado em 1 Tessalonicenses 3:6 e também em Atos 18:5. Mas qual a relação de Gaio ser procônsul da Acaia com o fato de nós sabermos a data em que foi escrito a carta de Paulo aos Tessalonicenses? No relato de Atos, no capítulo 18, fala que Paulo testemunhou aos macedônios enquanto estava em Corinto, no tempo que Gaio foi proclamado procônsul de lá. Logo, nós sabemos então que a primeira carta de Paulo foi escrita ali em Corinto, entre 50 e 51 depois de Cristo, graças à documentação muito bem feita de quem era o procônsul na época romano, e nós sabemos isso através de relatos históricos seculares. Agora, duas fontes importantes do extenso conteúdo e de qualidade que você vai ter aqui nesse vídeo são esses dois livros aqui que eu vou mostrar para vocês, que é esse e esse livro aqui. Esses dois livros você pode comprar na Amazon através do link que tá na descrição, e isso vai ajudar a gente demais. Vamos lá pro próximo. O Império Romano aqui tá no auge, ele tá controlando tudo, e no meio disso tudo surge essa seita minúscula, é quase uma derivação, na verdade quase não, eles consideravam ela uma derivação do judaísmo, chamada cristianismo. Em contraste, nós temos Tessalônica, atualmente chamada Salônica, a Nova York da época, um dos maiores centros de comércio do mundo daquela época. Ela chegou a ter 200 mil habitantes, o que era colossal para aquela época, e o melhor, ela era uma cidade livre, como a gente vê também no relato em Atos 17:6. O que significa que eles podiam se governar, mesmo estando sob domínio romano. Essa cidade, que se tornou a capital da Macedônia por volta de 168 a.C., ficava na principal rodovia leste-oeste, a Via Egnatia, e por isso Tessalônica servia como o eixo da atividade política e econômica da Macedônia. Ela era conhecida então como a mãe de toda a Macedônia. Então deu para você perceber que ela era o elo vital entre esse leste e esse oeste, em especial para questões comerciais, e por isso ela meio que era uma cidade valiosa demais para o Império
Império Romano, ou seja, o Império não poderia perder o controle daquele lugar de jeito nenhum. Portanto, problemas ali eram inaceitáveis. Guarda essa informação porque ela vai ser essencial para a gente entender o aprofundamento que a gente vai fazer daqui a pouco. Uma pergunta importante agora é: quem escreveu essa carta? Se você acha que a resposta é óbvia, talvez é melhor olhar com calma. Esse é um documento bem antigo, então como podemos ter certeza de que realmente foi Paulo que escreveu ele? Quando nós lemos os documentos, os vários documentos que embasam a existência dessa carta em nossas mãos hoje em dia, nós temos vários trechos em que Paulo, ou o autor dessa carta, fala nós, e o começo da carta tem a assinatura do próprio Paulo, Timóteo e Silas, ou Silvano, que é uma derivação do mesmo nome. Mas somente o próprio texto afirma sua própria autoria? Não. Nós temos outro documento antigo chamado Atos dos Apóstolos, que, quando também avaliado de forma histórica e detalhada, descreve muito bem as viagens paulinas e seus grandes perrengues, e os dados lá relatados batem perfeitamente com os dados que nós podemos extrair dessas cartas, mostrando então uma corroboração entre dois documentos históricos independentes que circulavam de forma independente, que tem cópias independentes que chegaram até nós, e portanto a gente consegue ter um embasamento histórico absurdo de que, de fato, não só Paulo, mas também houve uma contribuição de Timóteo e Silas na produção do conteúdo dessas cartas. Inclusive, eu sei que te deu vontade de saber mais sobre a vida de Paulo, então comenta aí que a gente faz um vídeo completo sobre a vida dele, das suas 3 grandes viagens missionárias, ou talvez 4 viagens missionárias. Comenta aí, a gente vai falar sobre isso em vídeos futuros. Além disso, um dos pais da igreja, chamado Marcião, lá por volta do ano 140 d.C., já falava que essas cartas eram de Paulo. Isso é importante porque o Marcião provavelmente viu as cartas originais, ou pelo menos as primeiras cópias delas. Eu tinha dito que o documento mais antigo que nós temos sobre Jesus e o cristianismo é essa primeira carta aos Tessalonicenses, mas tem um debate aí. Alguns estudiosos acham que na verdade foi Gálatas a primeira carta a ser escrita por Paulo, que talvez isso tenha acontecido inclusive um ano antes, em 49 d.C. E nós vamos e queremos aprofundar nesse detalhe quando nós fizermos o vídeo sobre Gálatas. Então, para você não perder o nosso vídeo sobre Gálatas, você tem que estar inscrito e com o sininho ativado para você ter tudo que esse canal tem para te oferecer na parte de teologia. Lembrando que nós também falamos de apologética e tem muito tema que já tá aí e muito tema que vai vir esse ano promete. Antes da gente voltar para Paulo, eu preciso te explicar algumas coisas do comportamento dele. E isso tá alencado com o contexto que ele vivia nessa época e o contexto que Tessalônica vivia nessa época no Império Romano. Os professores de retórica e falsos filósofos que viviam nessa época viviam de discursos e ensinamentos belos e chamativos através do uso de bajulações. E aqueles que se chamavam de verdadeiros filósofos, como é o caso de Dião Crisóstomo, criticavam essa busca por aprovação e aplausos do povo através de bajulação. Crisóstomo era crítico dessa postura e apontava que o verdadeiro filósofo falaria a verdade para o bem do povo, ainda que sofresse retaliação por esse motivo. Note agora que Paulo, nas suas cartas e nos relatos de suas atitudes no livro de Atos, constantemente deixa claro que não é um charlatão como quem diz: eu não sou um falso filósofo ou um professor de retórica. E para isso, ele usa figuras conhecidas no contexto cultural romano, bem como deixa claro que dirá a verdade inspirada por Deus, independente de quem discorde, mostrando que ele não é um bajulador. Outra coisa que diferenciava Paulo é que ele fazia trabalhos manuais, tanto para se sustentar como para se posicionar, e a gente tem isso relatado na Bíblia. Pois nem os filósofos, nem os professores de retórica se colocavam nessa posição. Isso tornava Paulo um professor único. Outra curiosidade é o fato de que Tácito, historiador romano, criticou os judeus por fazerem o povo se converter e deixarem as práticas que receberam de seus familiares e países. Lembre-se que o cristianismo, nessa época, era considerado mais uma seita judaica. Portanto, quando ele critica o judaísmo aí, o Tácito, ele também está criticando o cristianismo. E eu preciso te lembrar que esse historiador romano é uma das fontes históricas de que Jesus existiu de fato e que inclusive está no nosso vídeo que está aqui nesse card em cima sobre esse tema do Jesus histórico. Não perde, coloca aí como próximo da fila para você ver também. Agora que entendemos o comportamento de Paulo, voltemos para ele. Durante sua segunda viagem missionária, Paulo então sai de uma cidade chamada Filipos e viaja 170 km até chegar em Tessalônica. Quando chega lá, Paulo faz o quê? Vai direto para a sinagoga, como é o seu costume, como ele faz nas cidades que ele está pregando. Lá ele começa a explicar, usando sempre o Antigo Testamento, que Jesus era o Messias que todo mundo estava esperando. Algumas pessoas acabam acreditando nele, judeus, alguns gregos ou prosélitos helênicos e até algumas mulheres que eram bem proeminentes e importantes na sociedade naquela cidade. Mas com Paulo é assim: ou você ama ou você odeia. Os judeus que não amaram Paulo ficaram meio
chateados com ele e começaram a criar muita confusão em relação à sua figura. Lembra esse detalhe? Confusão em Tessalônica é algo inaceitável para as autoridades romanas. Então, eles acusam Paulo de estar perturbando a ordem e falando de outro rei além de César. E isso acontece aqui porque ele tá falando do reino de Deus, do reino de que Jesus trouxe, né? Cara, isso era muito sério na época. É como se hoje alguém fosse acusado de terrorismo, por exemplo. As coisas ficam tão tensas que Paulo, Silas e Timóteo acabam tendo que fugir no meio da noite daquela cidade. Imagina só, eles mal tiveram tempo de estabelecer a igreja direito e já tiveram que sair correndo. Não haviam treinado ninguém para dar seguimento ao trabalho da igreja de lá e claramente essa igreja já estava nascendo, banhada na perseguição política e religiosa daquele lugar. Os três acabam seguindo a sua viagem missionária e passam ali por Bereia, Atenas e depois Corinto, onde nós já sabemos que Paulo parou e escreveu a primeira carta aos Tessalonicenses, após ter mandado Timóteo ir lá ver como eles haviam ficado após aquela confusão toda que eles viveram. E esse é o detalhe aqui. Paulo tá super preocupado com a galera de Tessalônica. Ele deixou uma igreja bebê lá, enfrentando perseguição. Era uma igreja nova e largada basicamente no caos de uma cidade cosmopolita daquela época. É como deixar seu filho de 2 anos sozinho em casa e ir trabalhar. Fala sério, se você tem responsabilidade, você vai ficar neurótico, né? Paulo ficou neurótico e ficou tão neurótico que mandou Timóteo voltar ali na cidade de Tessalônica para checar realmente como era a situação, como estava a situação daquela igreja implantada naquela cidade. Mas felizmente Timóteo volta e volta com boas notícias. Eles estavam perseverando fielmente e heroicamente na fé que eles tinham recebido de bom grado. Na primeira carta, Paulo tá fazendo várias coisas. Primeiro, ele tá ali encorajando a galera que tá sofrendo perseguição em Tessalônica. Segundo, ele tá se defendendo de umas acusações falsas que fizeram contra ele. Terceiro, ele tá bem feliz porque, apesar de tudo, o pessoal continua firme na fé ali. Quarto, ele também fala sobre como viver uma vida moral. Quinto, ele até corrige alguns mal entendidos teológicos e doutrinários sobre o retorno de Jesus. E por fim, alguns meses depois, ainda em Corinto, Paulo escreve a segunda carta, provavelmente porque ele recebeu mais notícias a respeito daquela igreja e as notícias, alguns meses depois, já não eram tão boas assim. A primeira é que a perseguição tinha piorado para aquela igreja. A segunda, tinha gente espalhando ideias malucas sobre a volta de Jesus. Terceiro, alguns membros daquela igreja estavam se comportando mal ou até não querendo trabalhar por terem entendido que Jesus voltaria tipo amanhã, o que nunca foi a mensagem que Paulo ou os evangelhos trouxeram. Então nessa segunda carta, Paulo vai reforçar o encorajamento que ele tinha feito já na primeira carta. Ele esclarece algumas coisas sobre a volta de Jesus e doutrinas essenciais relacionadas a isso e dá também uma bronca no pessoal que estava fazendo e falando besteira naquela igreja. Beleza, mas o que isso significa pra gente hoje? Vamos lá. Escatologicamente, que é o estudo do fim dos tempos, essas cartas são super importantes pra gente entender o que os cristãos acreditavam já naquela época ali sobre a volta de Jesus, a ressurreição e o juízo final. Na eclesiologia, que é o estudo da igreja, a gente vê como as primeiras igrejas se organizavam e como a liderança madura e com bom conhecimento é essencial e importante para uma igreja. Fala também sobre perseverança na fé. Essas cartas são um manual de como continuar firme mesmo quando tudo tá bem difícil. Agora, se você quer ajudar o canal, tem 2 livros sensacionais que eu já mostrei nesse vídeo que você pode comprar para se aprofundar nesses temas, além de 2 bíblias de estudo também sensacionais e os links estão na descrição. Vai ajudar a gente demais e vai com certeza aprofundar muito a sua leitura da Bíblia. Mas o mais louco é pensar que essas cartas escritas há quase 2000 anos atrás ainda falam com a gente hoje. Elas nos lembram da importância da comunidade, de viver esperando Jesus voltar, mas sem esquecer as nossas responsabilidades aqui e agora, e de como cuidar uns dos outros. No fim das contas, o que essas cartas nos mostram é que um cara como Paulo estava completamente dedicado a espalhar a boa nova de que nós não merecemos e não somos capazes de nada. Mas Jesus, o Cristo, já havia cumprido sua obra e podia mudar a vida de cada um. Jesus, o Cristo, é quem pode, por sua graça, transformar corações apodrecidos como o meu e o seu. E essa era a mensagem que fazia Paulo se arriscar, Timóteo viajar para lá e para cá, e que fazia também os Tessalonicenses, mesmo no meio de um caldeirão político e cultural, perseverarem naquilo que Cristo estava fazendo no coração deles. Agora, se você, como eu, gosta de ter certeza das coisas, ou conhece alguém que fica aí de pirracinha dizendo que esse Cristo que nós cremos nunca existiu, você precisa ver esse vídeo aqui, onde nós provamos, sem usar a Bíblia, que Jesus não só existiu na história humana, mas mudou ela para sempre.